Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento que a gente tira, da nossa rotina, durante a nossa rotina, esse momento que a gente tira para fazer uma prece, para estudar um pouquinho mais, para estarmos conectados com a espiritualidade amiga. E por isso mesmo eu sempre lembro de, antes de começar o estudo, de fazer uma leitura e uma prece para essa harmonização acontecer e para que esse estudo possa acontecer da melhor forma. Hoje eu li uma leitura bem interessante. Antes do nosso estudo a gente vai falar sobre vingança hoje, E hoje eu li um texto bem interessante que depois daqui eu vou gravar um vídeo só com esse texto, falando sobre as dificuldades que a gente passa e como que essa dificuldade, na verdade, ela chega de uma forma bem amarga, bem dolorida, mas que depois nós vamos colher os frutos, dessas dificuldades. Então é só saber esperar, é ter paciência, é passar por essa tempestade, como o ditado já diz, porque depois virá a bonança, tá? Então depois eu vou gravar o texto que eu li, é aqui do livro Fonte Viva, tá? Mas agora a gente então vai falar do tema da vingança, que é o tema do nosso estudo de hoje. Você que vem acompanhando a nossa playlist, se você ainda não viu os outros estudos e tem curiosidade, quer entender um pouco mais, vai lá, tá tudo organizadinho, tá na ordem do Evangelho, A gente aqui faz o Evangelho na ordem, não abre aleatoriamente, como tem gente que faz também, é uma forma, mas aqui para facilitar a gente está fazendo na ordem. E o tema de hoje é do capítulo Amai os vossos inimigos, Que a gente sabe, eu que estou aqui encarnada, estou vivendo essa experiência nesse planeta Terra aqui junto com vocês, a gente sabe o quanto é difícil amar os inimigos, nós sabemos o quanto é difícil lidar muitas vezes com ele, lembrando que esse inimigo não precisa ser um grande inimigo de encarnações passadas, nem dessa encarnação, mas apenas aquela pessoa que te deixou chateada, aquela pessoa que te fez brotar aquele sentimento de baixa vibração, E ela se torna um inimigo mesmo que temporário, mesmo que assim, durante uma saída para o seu trabalho, você já teve aquele inimigo temporário ou ficou pensando naquela pessoa de uma forma negativa. Então, esse termo inimigo ele vai se aplicar para todas essas pessoas que podem suscitar algum sentimento ruim, algum sentimento de baixa vibração dentro da gente em relação a essa pessoa, E aqui, então, ele está falando da vingança, ele vai trazer para gente essa ideia, esse esclarecimento sobre a vingança e como ela não vale a pena, Como que a vingança, na verdade, ela ainda é um sentimento muito baixo, ela é um sentimento muito pobre ainda de criaturas, de encarnados como nós, que ainda estão numa evolução muito baixa. Nós ainda temos o desejo de vingança porque ainda não compreendemos o perdão, não compreendemos a caridade, não compreendemos o que é amar o próximo, o que é reconhecer que apesar do outro estar num estágio evolutivo mais baixo e de ainda me fazer algum mal, nós ainda não compreendemos que temos que entender que isso é um problema dessa pessoa, que isso faz parte da evolução dessa pessoa e cabe a mim tentar me melhorar. A gente tem que se igualar a alguém quando essa pessoa representa um modelo ideal a ser seguido, como Jesus, que é o nosso modelo e guia. Mas quando uma pessoa ela apresenta um comportamento ou uma postura que seja diferente da nossa, mas para pior, nós não temos que revidar na mesma moeda, nós não temos que fazer a mesma coisa, e sim buscar ajudar essa pessoa. E quando não for possível, como a própria leitura que nos recomenda, que nós possamos nos entregar à meditação com Jesus, com a espiritualidade e pedir que eles possam fazer alguma coisa, Quando a gente está numa situação de ver que uma pessoa está ali sem conseguir sair daquele problema, sem conseguir melhorar a situação, e se a gente não consegue ajudar, que nós possamos ajudar diretamente, Então que nós possamos, através da meditação e da prece, ajudar dessa forma indireta. Então, o que ele vai falar aqui pra gente
é disso, do que é a vingança, né? A vingança é ainda algo muito primitivo, a vingança é ainda muito perto do duelo, né? Que se fazia antigamente, então é aquela coisa assim, você feriu a minha honra, então eu vou me vingar de você, você me expôs a uma situação, a pessoa me expôs a uma situação, então eu vou querer me vingar dela, ou seja, eu vou revidar o mal com o mal também, eu não vou dar a outra face, como nós estudamos nos estudos passados. Então aqui ele vai falar da vingança e vai falar também de algumas formas que essa vingança pode ser feita e como ela ainda pode ser piorada, né? Dentro do que ela já representa como uma coisa ruim, ainda o que ela pode trazer de pior, que seria quando essa pessoa, ela ao se vingar, ela ainda resolve fazer essa vingança de uma forma hipócrita, ela resolve fazer isso de uma forma escondida. Então, é como se dentro do termo vingança, essa atitude, ela pudesse ser realizada de uma forma direta e clara. Então, eu vou me vingar de você e eu vou fazer isso logo na sua frente. Mas existe também uma forma mais escondida, que é aquela que eu vou calcular friamente, né? Como a gente fala, friamente calculado. Então eu vou calcular, eu vou fingir que eu sou amiga, eu vou fingir que eu estou ajudando, eu vou te colocar lá em cima, né? Eu vou colocar essa pessoa lá em cima para depois puxar o tapete. Então eu vou fazer ela crescer muito alto para que essa queda seja maior e mais dolorida. Então, são os tais requintes de crueldade, né? Eu vou me vingar, essa pessoa vai se vingar, mas ela vai ainda se preocupar para que essa vingança ainda seja mais dolorida, para que essa vingança ainda seja mais difícil para essa pessoa poder se restabelecer. Então, o que ele vai falar aqui pra gente, o que eu tô trazendo aqui para vocês, faz parte do item 9, porque o item 10, se você está aí acompanhando comigo a leitura, ele já vai falar de ódio, né? O Kardec já vai trazer pra gente o tema ódio, que também está tudo relacionado aqui. Então é só o item 9, é um item menor, eu recomendo depois que vocês leiam, porque a gente não vai fazer a leitura completa aqui, é até bom que aí vocês vão lendo, vão meditando, depois se tiver alguma dúvida pode colocar aqui pra mim. Mas se vocês pegarem aí, vocês vão ver que ele está falando isso, né? Então a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens, né? Porque nós estudamos aqui que a felicidade é o nosso destino, a evolução é o nosso destino, de todos os espíritos aqui, espíritos encarnados. Então nós um dia sim vamos chegar a esse momento que a vingança não mais existirá. Depois ele vai falar dessa máxima do Cristo, né, da prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, porque claro, os amigos a gente, né, em tese, né, não precisa nem perdoar, porque a gente, aliás, não precisa fazer um esforço para perdoar, porque normalmente a gente já perdoa pelo carinho e pelo afeto que a gente tem em relação a essas pessoas. E no finalzinho ele vai falando disso, né? Quando existe uma situação em que a vingança ela é feita de forma mais direta, mas também que existe aquela que assume aparências hipócritas e fala que quando o ódio não chega a tais extremos, ataca então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia, e sim suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor e espanta-se de dar-se com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos se lhe estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado. E aí ele fala, o covarde se vinga assim, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Então aqui a gente vê uma vingança ainda ampliada pela covardia. E aí no final, como é uma instrução dos espíritos, ele fala, fora pois com esses costumes selvagens. Reparem que ele usa a palavra selvagens. É algo muito antigo mesmo.
Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Ou como a gente conhece, né? Fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. E aí aqui a gente termina, né, com essa mensagem do Júlio Olivier, Paris de 1862, e todos esses estudos que eu tenho feito aqui dentro desse capítulo de Amai os vossos inimigos, eu acho que de todos talvez seja o mais difícil, não da gente entender, mas da gente praticar, por tudo que nós trazemos, dependendo de quão intensa é essa inimizade, né? Eu venho sempre falando que é uma prática de todo dia, né? Eu termino dizendo que eu espero que tenha feito sentido para vocês, porque se não fizer sentido, se a gente não conseguir se entender com essa mensagem, se não reverberar dentro de nós, a mudança, ela não consegue acontecer. A mudança, ela acontece a partir do nosso entendimento que sim, eu preciso mudar e não reforçar esse ódio, reforçar a cólera, reforçar o desejo de vingança, o orgulho e a vaidade. Então, eu realmente espero que você consiga perdoar os seus inimigos, que você consiga não emitir, não emanar esses sentimentos tão ruins, que não são ruins só para quem está querendo a vingança, né? Mas também para toda uma psicosfera que está ao redor. Então eu espero que você consiga perdoar, que você consiga começar a pensar nisso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!